Oi, gente! Está começando a segunda temporada do Gym Podcast Brasil. Sejam bem-vindos! E nesse 35º episódio, a gente vai trocar muita ideia sobre o que a ginástica artística vai trazer no novo ciclo que também está começando agora. Eu sou Ícaro Ambrosio e estou aqui com meu amigo Cedric William. Fala, Ícaro, tudo bem? Tô ótimo. Queria mandar um abraço pro pessoal que está aí nos assistindo pois é, né? A segunda temporada do Gym Podcast Brasil está começando e aqui estamos nós com muito assunto bom para conversar, né? Com todo mundo aí que nos acompanha e bora para essa 35ª edição. Dá para acreditar? Bora para a segunda temporada então, Ícaro. Então roda a vinheta. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrosio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Pessoal, estamos de volta e eu estou muito feliz por estar aqui de novo, até porque nossa primeira temporada foi um sucesso, né? Até cobertura olímpica nós fizemos e agora a gente espera ir muito, muito mais além. É verdade, né? A gente esteve nos Jogos de Paris, temos aqui entrevistas, né, com as medalhistas olímpicas, tem entrevista com a Rebeca, tem entrevista com a Júlia, acompanhada da Irina, tem entrevista com Jade, tem entrevista com Lohane, foi uma coisa incrível, assim, ai meu Deus. Eu espero que nesse ano sejamos mais felizes ainda, né, até porque agora a gente tem um público muito mais afiado em ginástica artística e a gente quer atender essas demandas de vocês. Gente, o que nós estamos entendendo como a nossa primeira temporada foi o ano de 2024, que é quando a gente nasceu, e encerrou ali com o episódio número 34, que foi quando a gente comentou sobre quais foram os maiores atletas do ano, em cada aparelho, né, e também nos individuais gerais, tanto do masculino quanto do feminino. E agora, a gente voltou em 2025, né, tiramos ali um períodozinho sabático, voltamos em 2025 e, de novo, com pautas bem temporais, com pautas bem relevantes sobre a ginástica como um todo. E por ser um ano novo e, né, por termos tirado um período sabático, digamos assim, a gente está entendendo que essa é a nossa segunda temporada, que inicia aqui no 35º episódio do Gym Podcast Brasil. Achei importante esse esclarecimento, né, Cedric? Boa, Ícaro, é isso mesmo. Então, se você sente familiaridade pelo nosso trabalho ou pela ginástica de uma forma geral, lá em nosso site você vai encontrar os canais de anúncio para a gente poder fazer alguma publicidade juntos. Então, vem com a ideia que a gente vai colocar ela no ar. Isso mesmo, exatamente. E é muito importante a gente falar disso também, porque, né, gente, querendo ou não, para a gente poder desenvolver um conteúdo tão legal quanto o que a gente desenvolveu ano passado, a gente precisa de certos aportes, né? E eu acho que a gente se abrir para esse tipo de publicidade pode ser uma chave que vai nos ajudar a atravessar mais portas, né? Quem sabe a gente não pode cobrir o Mundial Júnior, o Mundial Adulto, tanto da GA quanto da GR, né? GR que vai ser o adulto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a gente conta aí com o apoio das marcas e de vocês também, né? Nossos ouvintes, nossos leitores, nossos seguidores, para que a gente consiga produzir e entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Vamos investir no Gymblog Brasil, pessoal. A gente está de braços abertos, viu? E é como o Cedric falou, traz a ideia que a gente coloca no ar. Mas agora vamos para o papo do dia, né, Cedric? Hoje a gente vai falar de código de pontuações, né? O ciclo virou, já entramos no ciclo agora 2025-2028, né, que encerra nas Olimpíadas de Los Angeles, e a FIG também atualizou o código de todas as ginásticas, e a gente vai tratar nesse episódio o código de pontuação novo para a ginástica artística, tanto do masculino quanto do feminino, né? Não só o código, né, Ícaro, mas também as ações para fazer a melhor estratégia aí nas séries para esse ciclo que começou. Um exemplo é o primeiro camp de ginástica, né, artística feminina, que está começando agora, lá no Rio de Janeiro. A gente postou a lista, né, lá no nosso Instagram, com algumas curiosidades, e quem não viu ainda essa lista, corre lá para ver.
Bem lembrado, Cedric. Para quem não sabe, gente, está rolando lá no Rio de Janeiro, né, no centro de treinamento, que é onde o Chico ministra os treinos dele, está rolando um camping com as principais atletas do país, tanto adultas quanto juvenis, né? Inclusive as juvenis de 2024 que agora passaram a ser adultas, né? Larissa Machado, Júlia Coutinho, Sofia Weisberg, Rebeca Procópio, Duda Montezino, e eu posso ter esquecido de mais alguém aqui, me desculpem. Essas meninas estão concentradas no Rio, fazendo um treinamento coletivo, né? E vamos falar um pouquinho dessas meninas, Cedric? Você tem algum comentário? Mas tem outras novidades, né? A Fabiane Valentim aparentemente está à frente do Sejin agora. O nome dela apareceu na lista como treinadora e apareceu o nome da Josi Calisto e da Brenda como atletas do Sejin. A Beatriz Lima sai do Pinheiros e vai para o SESI. Eu acredito que eu não sei quais foram os motivos dela, né? Ela disse que queria respirar novos ares ali, mas eu fico meio com o pé atrás com relação a isso, porque a Bia já foi, né, do Sejin, né? E acabou saindo do Sejin e indo para o Pinheiros. Aí agora a Irina e a Carol vão para o Pinheiros e ela sai do Pinheiros e vai para o SESI. Enfim, são só especulações aí, não sei como era a relação delas lá no Sejin, né? Mas o fato é que a Irina foi pro Sejin e ela resolveu sair. A gente também tem a sessão da Júlia Coutinho, da Larissa Machado, da Gabriela Bolsas, da Duda e da Sofia Weisberg, né? Pro adulto. Agora, a seleção adulta tá com o páreo apertado, né? Tem muita menina aí que subiu, meninas boas, né? Que vem assim de um juvenil interessante, né? Tirando notas boas. Aí só aí nessa lista aí a gente tem duas duplas piruetas, né? No salto. A gente tem um solo aí que internacionalmente deve girar entre uns 13,5 por aí, mas eu também preciso pensar um pouquinho, saber como é que vai ser esse solo aí nesse novo ciclo, né? Vamos ver como é que vai ser, como é que vão sair as notas. A gente vai ter uma Copa do Mundo aí em breve, vamos ver como é que vão ser as notas no solo. Eu acho que o solo vai acabar saindo umas notas meio baixas aí nesse ciclo. Eu acho que o pessoal vai dar uma estranhada, mas é que os descontos de artístico aí estão muito, muito, muito altos. Então, quero ver como é que vai ser aí essas notas. Vamos esperar para ver. Isso aí, Cedric. Vamos aguardar, né? O ciclo está só iniciando e muita água vai passar debaixo dessa ponte. E falando em ponte, não tem nada a ver, na verdade, a ponte com o que eu vou falar agora, mas vamos para a pauta principal, né, aqui desse episódio, que é o novo código de pontuação para o ciclo 2025-2028, né? E para enriquecer esse episódio, a gente trouxe duas pessoas que são fera, dois árbitros internacionais do Brasil, que assim, francamente, eu sou leigo perto de qualquer um deles e perto do entendimento que eles têm, né? Deixa eu apresentar aqui Elaine Guerrier, que é árbitra feminina, né? Ela arbitra ginástica artística feminina, e também Vinícius Diglio, que é árbitro masculino ali, arbitra pelo Brasil a ginástica artística masculina. Sejam bem-vindos aqui ao Gym Podcast Brasil. Pois é, Ícaro, e a Elaine, a gente tem uma novidade, porque ela acabou de conquistar um posto importantíssimo para a nossa ginástica. Você está sabendo disso? A Elaine foi aprovada como árbitra categoria nível 1, é a maior categoria mundial, né? Então, ela foi indicada pela CBG para fazer a prova lá na Suíça, e é muito interessante, porque cada país pode indicar dois árbitros, e aí os melhores árbitros, né? Eles podem ter tirado uma nota excelente para ser aprovado, mas as maiores notas são escolhidas para ser árbitro, né? Os árbitros que podem arbitrar a Olimpíada, e aí a gente tem a Elaine no meio deles. Então a Elaine com certeza tirou uma nota muito boa na prova. Que orgulho, Cedric. Nossa, Elaine, você é um orgulho para a nação inteira. Deixa eu te dar aqui meus parabéns, mas também te parabenizar em nome do Brasil inteiro, porque é muito bom, cara, é muito bom ver uma brasileira levando o nome do nosso país para o cenário
internacional, para o cenário mundial mesmo. Elaine que já tem um currículo assim extenso, né? Ela já arbitrou Jogos Olímpicos e agora árbitra, né? Foi colocada nesse novo ciclo como árbitra de nível um, posição que pouquíssimos brasileiros já ocuparam. Yumi foi uma delas, né? E agora ela está aqui com a mesma posição, por exemplo, de Donatella, né? Nelly Kim. Então, assim, é um orgulho mesmo, Elaine, meus parabéns. E deixa eu começar aqui esse papo, então, pedindo para você explicar um pouquinho de como foi esse processo e como é mesmo, assim, né? Essa rotina de árbitro internacional nível um. Olá, Ícaro. Olá, Cedric. Tudo bem com vocês? Um prazer participar do podcast aqui de vocês pela primeira vez. Bom, iniciando aqui respondendo as perguntas, quantos árbitros nível 1 nesse ciclo? Na prova são aprovados 25 árbitros nível 1 no curso intercontinental, mas acaba tendo mais um pouquinho porque as árbitras que já tinham categoria 1 e integram o comitê FIG mantêm a categoria delas. Então, no total, são 36 pessoas. Quanto ao meu processo de arbitragem, bom, eu comecei muito cedo, eu ainda era ginasta, quando eu fiz o meu primeiro curso de arbitragem aos 16 anos no interior da Liga Intermunicipal, porque os estaduais não permitiam, né, que a gente fizesse com 16, era a partir de 18. E aí depois fiz estadual, nacional, internacional. Meu primeiro internacional foi em 2005. Estudar para essa prova, bom, estudar para as provas de arbitragem é sempre difícil, né? Tem que estudar bastante, a gente sabe como é, o Cedric sabe muito bem como é. E para essa prova foi mais intenso, sem dúvida, eu estudei bastante. E deu certo, graças a Deus. Tive sucesso nesse esforço todo. Quanto a como eu me sinto com esse resultado, bom, quando eu recebi o resultado foi uma chuva de sentimentos, né? Porque toda essa trajetória exige bastante esforço, muita dedicação, resiliência, porque nem tudo está sob o nosso controle. A minha vida mudou muito ao longo desse processo. Muita gente achou que eu desistiria, mas o fato é que não consigo. Eu gosto muito disso. Enfim, aí me deu uma felicidade imensa de alcançar esse resultado. Alcançar a categoria 1, que é o topo da carreira de árbitro. Um êxito que eu nem sei se ao longo do processo passou pela minha cabeça, mas me senti muito grata por quem confiou em mim e me deu essa oportunidade, a confiança da Confederação Brasileira de Ginástica. Enfim, foi assim uma alegria imensa. Poxa, Elaine, meus parabéns mesmo. De novo, né? É muito bom saber que temos uma brasileira entre os maiores do mundo. Que orgulho, Elaine, que orgulho te ver lá. E é isso, né? Vamos lá para mais uma edição dos Jogos com Elaine. Ô, Cedric, cadê você? Vem aqui que eu acho que você. Acho que você, que também é árbitro internacional, tá, gente? Para quem não sabe, o Cedric também tá listado. O Cedric também fez a prova e ele foi aprovado como árbitro nível 4. Parabéns, meu amigo. E acho que ninguém melhor do que você para chamar a Elaine aqui e tentar puxar dela o melhor possível, o máximo possível de informações sobre esse novo ciclo, né? Bom, Elaine, a gente sabe que vamos ter algumas mudanças, algumas são mais visíveis, né, como as mudanças de ligação nas barras, ou ainda a perca da bonificação de 0,2 para os solos que encerram com as passadas Ds, caso a prova não tenha um mínimo, né, de 3 passadas. Agora, para ter a bonificação de 0,2 da saída, a ginasta precisa fazer no mínimo 3 linhas acrobáticas, mas tem outras mudanças que não são tão visíveis, né? E o que a gente gostaria de saber aqui agora é que você considerasse suas percepções, né, sobre o código de pontuação novo. Eu vou deixar aqui um pouquinho minha opinião, assim, eu achei que a barra tá bem parecida, o solo a gente tem umas bonificações novas, né? Mas eu acho que o que vai acontecer, e eu
eu acredito que as notas de trave vão sair um pouquinho mais altas do que no último ciclo, e as que de solo vão ser um pouquinho mais baixas, mas vou deixar aí para a Elaine falar, né? Ela que é a melhor que a gente tem no Brasil hoje, então vou deixar aí as considerações dela. Quanto ao código feminino nesse ciclo, diferentemente do masculino, ele não teve muitas mudanças. Acredito que a FIG quis manter uma linha que eles já vêm trabalhando há um tempo, de incentivar o bom trabalho artístico, a dinâmica das séries, a variedade das séries e a segurança das ginastas. Então, acho que tem uma linha de trabalho contínua nos últimos ciclos. Bom, eu não enxergo um privilégio às generalistas por parte da FIG. Eu não consigo enxergar dessa forma. Acho que as mudanças servem para ambos os tipos de ginastas. Se for pensar na classificação olímpica, há muitas oportunidades para especialistas, então não vejo esse privilégio apenas com base nas mudanças do código. No salto tivemos algumas mudanças para as ginastas que buscam a final de salto. O segundo voo, fazer 2 saltos com segundo voo em diferentes direções, tem um bônus de 0,20. Isso entrou em substituição da exigência de segundo voo diferente, ou seja, ela ainda pode fazer 2 saltos com segundo voos diferentes na mesma direção, mas elas não vão ter esse 0,20 de bônus. Além disso, algumas mudanças que para a arbitragem fazem diferença, como o agrupamento do desconto de alinhamento do corpo e de cotovelo e ombro. E também voltou o desconto para a entrada com meia volta do grupo 5, que se faltar 45 graus ou mais, vai ter um desconto de 0,30. E para a Rebeca, o salto em especial, essas mudanças foram boas, porque ela já executa salto em diferentes direções, o primeiro e o segundo dela. E, além disso, ela tem essa entrada com meia volta do grupo 5 que ela faz com perfeição. E nem todo mundo faz com a perfeição que ela faz, e isso vai acarretar um desconto maior para as outras ginastas. Então, para ela, as mudanças são boas. Nas paralelas, tivemos algumas mudanças, sim. Tanto o Iega quanto o Kachev só podem ser feitos uma vez por série, um por linha, com ou sem giro, né? Até o ciclo anterior o Kachev não podia ser repetido, mas se tivesse giro poderia, agora não pode mais. As largadas com meia têm o mesmo valor das largadas sem meia volta. Isso acredito que tem um pouco de impacto da arbitragem, que do jeito que era no ciclo anterior, o critério estabelecido gerava dúvida, e às vezes uma ginasta podia receber um valor no elemento em uma competição e outro em outra competição, o que é muito ruim para a ginasta, para a estratégia do treinador. E também houve uma discussão sobre a saúde dos ombros na execução da meia volta quando não era feita com a técnica correta. Eu acredito que as duas coisas influenciaram nessa mudança. O endo subiu de valor, né? Na linha do que eu tinha dito antes, eu acredito que seja para aumentar a variedade das séries, a variedade de elementos, que ele não vinha sendo muito utilizado. A saída em duplo mortal estendido com pirueta também subiu de valor. De certa forma, eu acho que ficou mais justo, né? Porque é uma saída bastante difícil. E a ligação do Ejova, né? Do Chapo Ejova, que agora não pode ser feita mais com aquela meia volta embaixo. Isso impacta a gente mais diretamente por causa da série da Jade, né?
Essa mudança, não sei dizer o motivo, mas o fato é que agora não pode mais fazer daquela forma. E quanto ao impacto dessas mudanças nas escolas de ginástica, as ginastas que tinham 2 iega com meio giro e sem meio giro, ou o Kachev com meio giro e sem meio giro, vão precisar alterar sua série, sim. O endo, acredito que vai aparecer mais, mas é um elemento que é trabalhado na base, né? Então, não é específico de nenhuma escola de ginástica. Acredito que vai ter mais séries com endo, sim. Mas não vejo um impacto em alguma escola específica, não. Eu vejo mudanças nas séries das ginastas, mas são ginastas de alto nível, né, que conseguem se adaptar às mudanças dos códigos. Bom, na trave praticamente não tivemos mudança. As únicas mudanças foram na parte artística, né, que postura do corpo e ritmo e tempo agora podem ter 0,10 ou 0,20 de desconto. Então a gente observa que o foco da FIG continua sendo na parte artística da trave, tanto na dinâmica quanto na variação de ritmo e na criatividade dos movimentos. Eles realmente querem que exista uma coreografia de trave e não só uma pequena conexão entre um elemento e outro. E nas orientações a gente percebeu uma maior benevolência com as ligações, então também acredito que nessa mesma linha de querer uma série mais dinâmica, está se incentivando as ligações, mas não houve mudança drástica na trave. No solo nós tivemos um pouco mais de mudanças, algumas ligações acrobáticas foram simplificadas, o bônus de saída agora só vai ser concedido se tiver mais de 2 linhas acrobáticas. A cortada pé na cabeça com meia volta, agora o arco pode ser feito antes ou depois da meia volta. E os twists, os duplos twists com meia volta passaram a ser considerados Sukahara com outra técnica. Isso afeta o Oliveira, né, da Lohane, que deixa de ser um elemento para frente com meia volta e passa a ser um elemento para trás com pirueta, já que vai ser considerado Sukahara. Além disso, no artístico também teve alguma mudança e os descontos agora podem ser maiores no artístico. E o salto espacato com pirueta que caiu de valor. Para corrigir, a última resposta é o espacato com pé na cabeça com pirueta que caiu de valor. Eu só falei espacato com pirueta, faltou falar que é o com arco. Quanto à melhor montagem de série, tanto na trave quanto no solo, eu acho que depende de uma série de coisas. Depende da ginasta, depende da competição, da estratégia do treinador. Aí você vai priorizar o que vai valorizar a sua ginasta e vai deixá-la mais competitiva, né? Vai ter ginasta que vai ter limitações no artístico, vai ter ginasta que vai ter limitação na dificuldade. E aí você tem que trabalhar da melhor forma com o que você tem na mão. Então é muito difícil cravar, investe em dificuldade ou em artístico. Tem que fazer o melhor dentro das possibilidades de cada ginasta e além das estratégias para cada competição. O treinador vai ter estratégias de testar ou estratégias de simplificar de acordo com a competição. Então é complicado, é óbvio que você tem que usar o código da melhor forma. Se as ligações de trave agora vão ser mais fáceis de ser concedidas, é uma coisa para ser explorada.
mas tem que ver caso a caso o que vai ser melhor para aquela ginasta naquele evento. Bom, o Brasil não deve ter grandes dificuldades de se adaptar a esse novo código, até porque as mudanças não foram tão grandes, mas tendo em vista que a FIG insiste no artístico trave solo, dando cada vez mais valor a um bom trabalho artístico, então temos que continuar investindo no artístico. O Brasil é referência nesse trabalho, as nossas séries são exemplo, mas a gente tem que sempre estar atento ao que foi valorizado no Código Novo para não perder décimos valiosos. Cada décimo conta, claro, sempre em tudo. E a gente foi medalhista olímpico por equipe com 0,20 de diferença para o quarto lugar, então continuar com o trabalho muito bom que está sendo feito e com atenção aos detalhes e ao que foi valorizado pela Federação Internacional. Quanto à subjetividade no código, a Federação Internacional trabalhou muito duro para diminuir a subjetividade ao máximo, fez um trabalho de artístico no STS, que é o Sistema de Estudo dos Árbitros, muito amplo, e em todos os aparelhos o STS tem mais de 1000 slides com exemplos para dirimir qualquer dúvida que possa surgir. Então é um trabalho bem amplo para evitar que a subjetividade possa influenciar de alguma forma o resultado. Por fim, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para participar do podcast, a oportunidade de falar sobre ginástica, que todos os ouvintes do podcast amam, e sobre arbitragem, que eu amo, e me coloco à disposição para qualquer assunto que vocês queiram conversar, discutir em prol do engrandecimento da ginástica. Um abraço, um beijo e até a próxima. É isso aí, gente. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado pelo esclarecimento. É sempre muito bom ouvir pessoas que entendem de ginástica falando de ginástica. E o melhor de tudo, né? A paciência, a tranquilidade, né? A clareza que a Elaine trouxe aqui para os esclarecimentos dela. Achei isso maravilhoso, gente. Eu acho que escutar a Elaine aqui foi, assim, didático, né? Eu acho que ela conseguiu trazer os pontos principais, comparar o que é ideal, o que não é ideal dentro da nossa realidade e trazer uma consciência maior do que o COP está esperando para esse ciclo, né? Muito obrigado, Elaine. Pode ficar bem segura de que seu telefone vai tocar, viu? A gente vai te chamar aqui para mais participações. Agora está na hora da gente falar da ginástica artística masculina, né? Como a Elaine colocou bem no iniciozinho da fala dela, o código de pontuações mudou muito para a ginástica artística masculina, mais inclusive para os homens do que para as mulheres. E a gente trouxe o Vinícius aqui, que também é árbitro internacional, para explicar quais são essas alterações e como o código pretende trazer a ginástica artística para esse novo ciclo. Vinícius, seja bem-vindo. Vem aqui, fica à vontade para explicar para a gente. Fala aí, cara. Fala, Cedric. Tudo bem com vocês? Então, primeiramente eu queria agradecer ao convite, né? De estar aqui falando aqui para vocês. E, assim, né? Uma honra, né? Falar, assim, sobre a ginástica. Nós que somos apaixonados por esse esporte, gostamos muito de falar sobre ginástica, mostrar as atualizações, né? E espero poder ajudar aí no que for preciso aí para o entendimento da ginástica, né? A ginástica artística masculina. Então, nós tivemos a exclusão, né, de 2 elementos de dificuldade das séries, né? Eu vejo que já era um estudo do comitê da FIG, né, da Federação Internacional, e isso vem a ficar com umas séries mais curtas, e com isso a gente consegue ter elementos, menos lesões nas séries, né? Então, assim, eles sempre veem isso, né, na Federação Internacional, fazem um estudo para diminuir o número de lesões, para que o ginasta tenha mais longevidade, né, no esporte, e também aumentar um pouco até o grau de dificuldade dos exercícios, né, os exercícios puros, né? Então, a gente consegue ter exercícios mais difíceis, porque temos menos elementos. E também se igualar ao número de exercícios da ginástica artística feminina, né? Que também são 8 elementos.
Então, assim, já há um tempo a FIG sempre tenta equalizar muitas coisas que tem na ginástica artística masculina e feminina. Claro que cada uma tem uma especificidade, mas como os saltos, né, sobre a mesa, né, exercícios, então nós temos aí isso, né? Na minha visão, eu vejo isso que isso é muito benéfico, né? Isso traz um benefício muito grande para os ginastas, tanto especialistas como generalistas, né? Mais para o generalista, porque são 6 aparelhos que ele tem que passar, né? E aí, tendo 2 elementos a menos, ele consegue ter maior rendimento, né? E o especialista, ele vai focar em fazer o maior grau de dificuldade nesses 8 elementos. Claro que respeitando todas as regras de grupos, né? E exigências de cada aparelho. Então, a FIG fez diversas mudanças nesse ciclo no código de pontuações, né? A principal foi, claro, a exclusão dos 2 elementos, mas aí tivemos as particularidades em cada aparelho, né? O solo, tivemos mudanças bem grandes, e entre outros aparelhos. O aquecimento nos aparelhos, né? A gente tinha uma regra que todos os aparelhos tinham um aquecimento de 30 segundos, exceto as paralelas, que eram 50 segundos. E isso já foi uniformizado para todos os aparelhos. Então, todos os aparelhos terão um aquecimento igual, né? Porque o que acontecia? Alguns aparelhos acabavam o aquecimento e as paralelas continuavam. Então, assim, todos os aparelhos agora terão um aquecimento de 50 segundos. Isso foi uma regra, assim, que foi mudada e é bem expressiva, né? Então, como eu já falei, eu acredito que a FIG está com a intenção de preservar o ginasta, né? E dar mais plasticidade à ginástica, né? Então a gente vê elementos puros, então o retorno de triplo mortais no solo, muito valorizado, nas argolas, triplo mortais, então as saídas, né? Todos os grupos de saída foram alterados, né? Então nós temos a exigência dos grupos de saída, e aí o ginasta hoje, dependendo do exercício que ele faz, ele tem a sua pontuação de saída. Então, por exemplo, se ele faz um exercício, né, de dificuldade C, ele vai ganhar só 0,3 no grupo de saída. Se ele fizer um exercício de saída E, ele vai ganhar 0,5. Se ele fizer F, 0,6. Então, vai privilegiar para quem faz boas saídas. E, além disso, para quem fizer a saída e cair cravado, né? Não tiver nenhum balanço ali, nenhum passo, vai ganhar acima de valor C, né? Então, se tiver uma saída acima do valor C e cair com os pés cravados, ele vai ganhar ainda um bônus, né, de 0,10. Então, isso tudo vem que o ginasta faça elementos de dificuldade na saída, mas que sejam conscientes, né, que você consiga cravar. Então, às vezes, não vale a pena, às vezes, também tentar uma saída F, muito difícil, que você vai dar 2 passos. Então, por isso que a plástica vai ficar mais bonita, né? A parte de execução vai ficar melhor. Então, talvez você faz uma saída E, mas que você vai cravar e vai como se fosse virar um F, né? Porque você vai ter 0,10 de bonificação. Então, é uma das intenções deles também, que eu vejo, é isso, né? Ter as saídas dos aparelhos bem executadas. E aí, com isso, foram criados os 3 grupos, né? O grupo de não acrobáticos, que continua, né? Com os elementos que não tem nenhuma acrobacia. Aí foram elementos acrobáticos voltados para frente. Então, são todos os mortais em todas as posições, grupado, carpado, estendido, e meio giro. Não pode ter mais que meio giro. Duplos mortais com... Aí sim, duplos mortais com giro inteiro, duplos mortais com meio giro, mas são só mortais, né, que não tenham giros no eixo, até meio giro, até 180 graus. Mesma coisa para os exercícios de costas, né? Então, todos os mortais até meio giro, duplos mortais, triplos mortais, mas não pode ter mais que meio giro, a não ser nos duplo mortais. Aí sim, duplo mortal com 2 giros, duplo mortal com 3 giros, duplo mortal com 4 giros, né? Aí sim pode ter giro, mas tem que ter duplo mortal para ter giro. E o último grupo, né, que entrou como um grupo só de piruetas. Então, são todos os exercícios que tem pirueta. Então, pirueta para frente, né, um 360 graus, dupla pirueta, tripla pirueta. Para trás, mesma coisa. Então, assim, nas séries antigas, quando a gente vai fazer curso, né, a gente vê que a gente tem que excluir muito esses exercícios, que só podem fazer 4 exercícios por grupo, né? Antigamente eram 5, agora são 4. Então, aí, muitos ginastas faziam 7 exercícios de piruetas. Então, tem essa exclusão. E
como diminuiu o número de elementos, a gente teve a redução novamente do tempo, né, de execução do exercício. Então, diminuiu. Ele tinha um tempo, né, era de 60 segundos, subiu para 70 e agora reduziu novamente. Então, partindo para os aparelhos específicos, né, a gente vai entrar aí no solo. O solo teve muita mudança, né? O solo a gente teve a exclusão, já não tínhamos o grupo de saída, né? E aí a gente teve uma mudança total de grupos, né? O grupo 1, que é os elementos não acrobáticos, a gente diminuiu, que só pode fazer agora um elemento de força e um elemento de giros, né? De cavalo, né? Que é muito característico do cavalo. A obrigatoriedade de fazer um elemento com uma perna, então um equilíbrio, né? Então um avião, um Y. Então a gente tem que, obrigatoriamente, agora todo ginasta vai ter que fazer esse elemento com uma perna. Não precisa estar entre os 8 elementos melhores, né? Mas tem que ter esse elemento. E, obrigatoriamente, o ginasta antes tinha que fazer um duplo mortal dentro da série. Agora, para os adultos, eles têm que terminar as séries com duplo mortal. Porque foi um estudo da FIG e viu que pouquíssimos ginastas, a maioria terminava com tripla pirueta, né? Ou com exercícios em pirueta. Pouquíssimos usavam mortais, né? Duplo mortais na final. E aí, agora, quem não fizer realizar o duplo mortal na última diagonal, vai ter uma despontuação, né? Então, partindo para o cavalo com alças, o cavalo com alças nós tivemos algumas mudanças nas tesouras, né? Que, novamente, né? Somos divididos em grupos, né? De elementos. Então, são 4 grupos. Aí, agora já entram grupos de saídas, que exceto solo não existe, né? Então, posso sair no solo de qualquer grupo, exceto não acrobático, né? De mortais para frente, para trás e piruetas. Já no cavalo, argolas, paralelas e barras, barra fixa, existe um grupo específico para saída. Então, no grupo 1, né, que é o grupo de tesouras, que são elementos, né, pendulares, né, elementos que fazem as tesouras e os pêndulos, esse grupo fez obrigatoriamente que as tesouras que fossem a parada de mãos, né, tivesse uma troca de pernas, né, para voltar. Então, antigamente, o ginasta subia a parada de mãos e retornava, né? Nem todos, outros já trocavam, mas agora, obrigatoriamente, ele tem que fazer essa troca de perna. Então, muitos ginastas vão ter que se adaptar a fazer essa troca de perna, né? Para ter a validade do exercício. Nos grupos de giros, transportes, nós tivemos algumas regras específicas, né? De russas, de repetições, que antigamente se fazia 2 russas, né, transportadas, agora só pode uma de cada tipo. Então tem algumas regras bem específicas que não podemos, né? Mas eu acho que a maior mudança no cavalo foi a questão dos giros em flare, né? Que é aqueles giros com a perna aberta. E aí, esses giros em flare, a gente tem que só pode fazer 4 deles numa prova, né? Então, tinha ginastas que faziam 6, 7, 8, a série toda em flare, né? E aí, agora não, a gente só pode fazer 4 elementos, 4 exercícios em flare. Independente se é do grupo 2, grupo 3, então passou de 4 exercícios de flare, os outros são excluídos, vocês pegam os maiores valores e os outros são excluídos. Então, já nas argolas, a maior mudança foi na questão de execução, né, de angulação, né? Então, tinha uma tabela de angulação antes, que a gente tinha para julgar, e aí teve essa mudança, que aí aumenta o valor de desconto, né, na execução. Na parte de dificuldade, assim, nós tivemos um elemento que era muito massificado, né, que eram os Johansson e os Yamawaki. Eles tiveram uma queda de valor, mas aí se você fizer um giro, né, a parada depois, né, fizer um embalo a parada de mão segurando 2 segundos, ele novamente sobe de valor, né? Então, são regras específicas, mas não tivemos assim uma grande mudança nas dificuldades, né? Claro que tem exercícios que foram excluídos, exercícios que foram aumentados de valor, como em todos os aparelhos, né? Mas nas argolas em si, assim, a maior mudança foi essa, né? Na execução, por causa da angulação, e aí acaba algumas não validando, né? Algumas interpretações acaba não validando exercícios que alguns ginastas faziam, ginastas assim chineses que eram especialistas, campeões olímpicos, com essas novas angulações tem esses exercícios invalidados.
E, como disse, né, a questão dos duplos mortais, né, que são o Johansson e o Yamawaki, que caíram de valor e todos os ginastas, a maioria dos ginastas faziam um ou dois, né? E aí acaba tendo a diferença na dificuldade. Então, realmente, argola e cavalo, cavalo sempre foi o nosso, né, nosso problema aí maior, mas hoje eu vejo, né, conversando até com outros árbitros e treinadores, que as argolas hoje seria o nosso maior problema. Temos o Caio Souza aí com destaque, né, que ainda está na seleção, né, é um generalista, mas ele tem uma argola muito boa, e é um aparelho que nós tínhamos, né? Arthur Zanetti, 2 medalhas olímpicas, e aí a gente está com esse problema nas argolas. Essas mudanças no cavalo, como nas argolas, diminui, claro que diminuindo o número de dificuldade, a gente pode, principalmente no cavalo, a gente vai ter mais competitividade. Mas como eu disse, argolas, que é o nosso maior problema, ainda precisamos ganhar mais força, ter mais dificuldade para se tornar mais competitivo, aumentar o nosso valor nas argolas. Então, assim, essas mudanças não vão interferir tanto. Talvez consiga diminuir, como diminui o número de exercícios, a gente consegue treinar mais força, né? E consegue que o ginasta faça 2 forças, 3 forças, né? Porque antes talvez tinha que ter um número maior e a gente não tinha, né? Então, pode ser que nos ajude um pouquinho, mas ainda não é isso que vai mudar a nossa argola. Temos que ter mais dificuldade na questão de elementos de força. Então, as paralelas simétricas, né? Nós tivemos uma mudança de grupo, né? Que para os árbitros é bem complicado, né? Para estudar, porque a gente já tinha o costume do grupo braquial ser o grupo 2 e agora ele se tornou grupo 1, porque eu não citei ainda, mas assim, nós temos uma pontuação para cada grupo executado, né? Então agora cada grupo executado no valor D, nós ganhamos 0,5, né? E se for abaixo de D, o ginasta ganha 0,3, né? E todo grupo 1 de todos os aparelhos, o ginasta ganha 0,5 independente do valor da dificuldade. Então, se for um valor A, ele já ganha 0,5. Então, como o braquial é um grupo que tem maior, o ginasta tem maior dificuldade de executar, eles trocaram o grupo, né, o grupo 1 pelo grupo 2, né? Então, o grupo braquial virou o grupo 1 de paralelas. Nós temos aí no Brasil o Caio Souza, né? Sempre foi grande destaque nas paralelas. Ele já faz elementos duplo mortal, então vai ter um incremento de valor aí na série dele, né? Já foi medalhista, finalista, então ele tem bastante desenvoltura nas paralelas, assim como o Diogo Soares, né? Diogo Soares é outra linha, apesar de ser nas paralelas, ele usa outra linha, né? Ele muito mais apoio, né? Elementos como macutes, né? E o Caio mais elementos, né? Duplo mortais, mortal corte, as oitavas, né? Então, são 2 destaques nossos, né? Nesse aparelho, né? E fora do país nós temos ucranianos, né? E principalmente o chinês aí, que foi campeão olímpico. O diferencial dele é muita dificuldade e com baixíssimo desconto. Então ele faz séries aí que acho que é um dos únicos que passa a nota dos 16. Então ele tira 16 e 1, né? São notas muito altas, 16 e 2, porque ele tem uma dificuldade muito elevada e ele perde normalmente 0,7, 0,8, ele perde muito pouco na execução, né? Então faz com que ele tire uma nota muito alta. Os brasileiros, né? Como eu falei, o Caio tem uma execução um pouquinho ainda, um pouquinho abaixo, né? Ele perde um pouquinho na execução ainda, né? O Diogo tem provas que faz boa execução, aí já não tem tanta dificuldade, né? Temos que aliar isso, né? Sempre ter boas execuções e tentar aumentar o nosso grau de dificuldade. Mas é um aparelho que a gente passa super bem, né? É um aparelho que temos aí também que vamos conseguir, com essa mudança de reduzindo 2 elementos, ter boa desenvoltura aí para a nossa equipe. No salto sobre a mesa, a gente teve uma mudança geral, já faz 2, 3 ciclos que a FIG tenta reformular totalmente, então todo ciclo ela faz uma reformulação geral dos saltos, né?
dos grupos de salto. Então ela voltou praticamente com grupos meio antigos. Teve uma vez que não podia ter similaridade de voo, né? Então assim, ficou muito confuso. E aí agora ela voltou a ter os 5 grupos, né? E aí tem lá os 5 grupos específicos para frente, com mortal simples, com duplo mortais. Então ela entradas em Yurchenko, né? Então ela tem lá os grupos divididos. O que foi a grande mudança do salto foi a redução dos valores, né? Tiveram uma redução aí de 0,4 em todos os saltos, né? Então é justamente para não ter essa discrepância tão grande dos outros aparelhos e do feminino também, né? Então assim, porque às vezes tem saltos similares que a nota é muito diferente. Então teve essa redução dos valores dos saltos. Então, nosso último aparelho, a barra fixa, né? Nós temos aí nosso grande destaque é o Arthur Nori, né? Um ginasta que já foi campeão mundial. Ele tem grande dificuldade, ele tem exercícios de dificuldade que subiram de valor, né? Ele tem 2 exercícios de bastante dificuldade, e ele tem uma execução muito boa, né? Então a gente pode esperar que ele consiga aí, né? Fazer sua série com alto grau de dificuldade, pouco desconto, e acredito que ele vai disputar aí bastante medalhas nesse ciclo, né? A grande mudança na barra fixa foi que a gente pode apenas fazer, né, 2 largadas, né? Nós tínhamos o grupo de largada, eram 5, poderia fazer 5 largadas, né? E agora a gente pode fazer, do grupo de largada, a gente pode fazer 4, mas a gente só pode fazer 2 da mesma família, né? O que significa? Então a gente pode fazer 2 Katievs só. Antes podia fazer 4 Katievs, né? Agora só pode fazer 2 Katievs. Se fizer Kovacs, só pode fazer 2 Kovacs, né? Aí só pode fazer uma quinta largada se tiver 2 largadas ligadas, né? Que tem as ligações. Então, se o ginasta fizer 2 Kovacs ligados, ele pode fazer aí 5 largadas. Mas lembrando que só pode 2 por família, né? Eu sempre falo, eu tento avaliar, independente do que seja, independente de que país, de quem é o ginasta, avaliar o que se viu, né? Então, se eu tô com um árbitro de execução, pode ser o campeão brasileiro, pode ser o ginasta que está começando, ele dobrou a perna, o desconto é esse. Então, assim, é bem objetivo, né? Claro que tem séries muito difíceis, que o ginasta tem muito problema, então você vai ter um maior número de desconto, né? Tem ginasta tem quedas, e aí a cada queda perde um ponto, aí tem 3 quedas, mais dobrou a perna, aí chega aí 6 pontos e meio de desconto, né? Mas é isso, né? O que viu é para ser descontado, né? Não levar em consideração qualquer outra coisa, né? É o que o ginasta apresentou, né? E eu queria só mais uma vez agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a ginástica artística masculina, né? Sobre o código de pontuações, né? Agradeço o convite. Foi para mim eu adoro falar sobre ginástica, adoro estar na ginástica, né? Adoro arbitrar. Para mim é muito importante. Acho que a arbitragem, né? A gente vê que aí tem muita tecnologia entrando, né? Uma hora a gente às vezes conversa, será que a gente vai ser descartado, né? Porque o ginasta executa, a câmera grava e aí já sai o valor de dificuldade, porque não é tão difícil uma programação para isso. Mas ainda o olhar do árbitro, né? Tanto na execução quanto na dificuldade, eu acho que é primordial. Eu acho que tá ali presente, né? O árbitro, né? O ginasta se sente ali, né? Importante também, né? Claro que a gente, a nível olímpico, está acostumado com isso, mas se você pegar até das categorias de base, a formação do ginasta, né, para isso, então eu acho que é bem importante essa função do árbitro, né? Eu como disse, né, sou apaixonado por arbitragem, acho que tenho uma certa habilidade para arbitragem, né? Sempre gostei muito, e é isso, né? Espero poder contribuir ainda muito mais, não só a nível nacional, a nível internacional, né, para o nosso país, né, ajudo quando precisa na seleção brasileira, né, avaliações, e espero sempre poder contribuir, e estou sempre aqui aberto, o que vocês precisarem aí, né, Cedric, Ícaro, o que vocês precisarem, eu estou à disposição para a gente tirar dúvida, conversar e bater papo sobre ginástica.
Queria agradecer e um forte abraço para vocês. Que aula, hein, Cedric? Meu Deus. Vinícius e Elaine deram pra gente uma verdadeira aula. Assim. Eu tenho certeza que quem acompanhou esse podcast, esse episódio, até o final, saiu daqui muito mais sábio e vai ter uma visão muito mais crítica para esse ciclo, né? Não, isso aqui foi uma verdadeira aula, Ícaro. Eu quero muito agradecer a Elaine e o Vinícius por terem participado aqui, né? Nos prestigiado com tanta informação bacana. E é isso, agradeço eles demais e espero que a gente tenha uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal, até a próxima. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.